rodada do Brasileirão. O que temos para falar sobre hoje? Bom, eu poderia começar falando da arbitragem, mas não vou. Daqui a pouco a gente fala sobre isso para terminar. Oi, Neg, com suas 38 rodadas, o Brasileirão começa aí a mostrar sua força e exigir fôlego dos times, além de regularidade. Se a gente pegar a tabela do Brasileirão, olha que legal. Até pelo menos ali o 10º colocado vai, que é o São Paulo. Não, ainda tem o Grêmio, o Inter. Você pode ir mais para baixo, 1 ponto de diferença. Então vamos lá, do 12º colocado até o líder Botafogo. 1 pontinho separam todas as equipes até a 12ª posição. Isso mostra aí o equilíbrio, a força desse campeonato, que promete ser muito disputado. Já tá, né? Já tá muito legal a disputa. Então aí vai exigir concentração, poucos tropeços dos times, se quiserem ficar ali. O grande lance é não se distanciar da ponta, né? Continuar ali grudado no líder, que ainda é o Botafogo, com 15 pontos. Mas aí a gente teve uma rodada com alguns tropeços, né? No sábado o Palmeiras empatou com o Cuiabá em casa, tropeço ruim pro Palmeiras. O Fluminense, que já havia tropeçado, fez valer a qualidade e venceu o Cuiabá, o Fluminense favorito diante desse adversário. Flamengo, uma boa vitória para embalar aí fora de casa com o Bahia. E aí a gente teve também os jogos de ontem, né? Ainda falando do Inter com sinal de alerta ligado, não vem bem, derrota pro Galo, que aí embalou de vez, e o destaque pro Goiás, que quebrou os 15 jogos de invencibilidade do Botafogo, que perdeu a primeira no Brasileirão depois de 6 rodadas. Então aí pro Palmeiras também não foi tão ruim o empate, o Botafogo também tropeçou, então fica todo mundo aí coladinho no topo da tabela. E aí a gente vem do Corinthians, o clássico. Você viu Corinthians e São Paulo, Eneg? Nope. Você acompanhou? Não vi, não acompanhei. Não, quer dizer, acompanhei, mas não vi. Porque o Corinthians, assim, pra comemorar um empate, é sinal de que a coisa tá feia mesmo. Sim, sem Não dúvida. é muito, tá feia. Então o Timão ficou no 1-1 contra o São Paulo, graças a um pênalti super polêmico, né? E aí vem falar do tabu mantido, 17 jogos em quase 10 anos, sem perder pro rival em Itaquera. Olha, quem vive de passado é museu. E o Corinthians não tá muito na fase de comemorar nada, muito menos tabu e essa coisa, né? Eu separei um trechinho de uma entrevista, de uma sonora. A gente fala, né, de jogador quando se posiciona, que é legal. Olha o que falou o Michel Araújo do São Paulo. Vamos ouvir. Quem tem que ajustar primeiro é o juiz, né? Foi ele que derivou o empate aí pro Corinthians. Domínio total do jogo do São Paulo o tempo todo. Tirou nosso segundo gol do Caleri, não foi falta, não foi pênalti também. Então a gente tem que lutar contra tudo, né? Sair pro segundo tempo mais forte ainda, mais ligado, porque tem 12 jogadores lá. Porque tem 12, o que você achou, Fábio? Pesado, Ousado, né? Ousado, né? É porque ele deu essa entrevista no intervalo do jogo, né? E ali a coisa ainda estava no calor do acontecimento, porque o pênalti foi aos 47 do primeiro tempo, né? O São Paulo estava levando ali o finalzinho do primeiro tempo em banho-maria, vencendo por 1-0, dominando o Corinthians, de repente sai esse pênalti, e aí os caras estavam de cabeça quente. Acho que o gol do Caleri foi legal. Pra mim não foi falta no Caleri. O São Paulo faria 2-0 ali. O pênalti pode dar como pode não dar. Tem um braço ali do Rafinha, é um lance muito difícil ali, né? Na velocidade normal da coisa. Vendo na TV, você percebe que o empurrão não foi pra derrubar, mas ali na hora não dá pra gente chegar a essa conclusão. Não entra em campo? O VAR tá interferindo bem menos, né? Foi uma recomendação da direção de arbitragem nesse ano para que o VAR interferisse bem menos nas arbitragens. Então, se você levar em consideração o que está acontecendo nesse campeonato e comparar com o campeonato passado, mas são muitos, na verdade, a diferença é muito grande, né? Menos interferências em relação ao que tivemos no ano passado. Mas é muito melhor, assim. Muito melhor, eu também tá acho. Insuportável. Eu também acho. Mas agora... a gente tem que ver o outro lado, que a gente tem aí, paralelo a isso, um escândalo de manipulação de resultados, né? E aí também, no jogo do Flamengo, foram vários cartões amarelos, expulsões e tal. Então, assim, talvez seja uma hora de rever um pouco essa conduta, acionar um pouquinho mais o VAR, porque a credibilidade já tá em xeque. Mas, Paloma, mas só uma coisinha, os pênaltis pagos, eles são indiscutíveis. Porque o cara ele não pode correr o risco do árbitro não dar o pênalti, né? Até porque ele tá recebendo por aquele pênalti. Ele vai lá e quebra a perna do outro, né? Vai ser sempre pênalti no VAR. Os pênaltis, o cara não vai fazer um pênalti pela metade recebendo uma grana, ele vai lá e entra que nem uma patroa. Mas eu queria fazer uma pergunta para você e para o Fábio também. É assim,
Essa declaração que a gente ouviu é absolutamente fora da curva. Porque antigamente, se você voltar no tempo 20, 30 anos, os jogadores falavam barbaridades. E eles foram sendo disciplinados e sendo treinados a falar, a dar declarações construtivas, a proteger o grupo, a proteger o erro do colega, a não atacar o time adversário, a elogiar o time adversário. Então as declarações foram ficando cada vez mais mornas. Burocráticas. Então, burocráticas, porque eles são cada vez mais assistidos por empresas e tal, pelos empresários, pelas assessorias de imprensa, para que não haja declarações como essa, porque uma declaração como essa pode gerar uma retaliação e também pode criar um mal-estar com uma categoria, aí tem que ter uma resposta, a comissão de arbitragem tem que falar, vira o caos. Vocês notam essa profissionalização, entre aspas, esse cuidado com declarações que os jogadores dão, e no mundo inteiro, mas no Brasil é chocante a qualidade, a mudança de qualidade das declarações, não? Sim, eu vejo isso claramente. E às vezes fica meio chato, né? Aquelas respostas prontas. Muito chato. Empacotadas, né? Resposta enlatada. Né? Por isso que quando sai um pouco aí do script, eu gosto de destacar. Certo ou não, ele teve personalidade. Ele falou que pensa, né? Exatamente. E é um balde de água fria no São Paulo, porque é nítida a evolução do time com a chegada do Dorival Júnior, né? O São Paulo tá jogando bem, evoluiu muito. Falta ali, no finalzinho, quando finaliza pro gol, acertar um pouquinho aí esse último passe e a finalização. Só isso. Mas é por isso que eu acho que o jogador fica tão mexido, né? Mas eu prefiro o jogador que fale assim, né? Com personalidade e enxergando o jogo como ele foi, se a gente concorda ou não, é um pênalti, um lance polêmico. Mas ele falou ali o que ele pensa, do que o jogador enlatadinho, burocrático, com medo da retaliação, do cancelamento, né? Isso. Às vezes a linha é muito tênue também, né? Mas eu gosto de jogador com personalidade. Eu arriscaria... Não ofendeu ninguém. Não, é um desabafo, mas eu arriscaria dizer que você não ouvirá ele falar outra coisa semelhante. Eu acho Tão que cedo, não. eles vão chamar atenção e dizer, cuidado, não fala isso, vai ser ruim pro time. É possível. Pode ter certeza, eu acho. Vai virar outro que vai falar, mas esse eu acho que não fala de novo, não. Posso aproveitar isso, e fazer fala. 3 destaques rapidinhos, Opa, rapidinhos, claro. né? Porque tem de destacar a vitória do Cruzeiro, 4-0 para cima do América. O América não ganhou nenhuma no campeonato ainda e o Cruzeiro num clássico fez 4-0. Clássico de Curitiba foi maravilhoso, com o Coxa na frente 2 vezes no placar, fez 1-0. O Atlético empatou, o Atlético Paranaense, o Coxa fez 2-1. O Atlético empatou aos 45 e virou aos 51 no segundo tempo. Então o clássico ferveu na Arena da Baixada. E uma última, a Paloma citou, Bahia e Flamengo com as expulsões ali esquisitíssimas. A segunda expulsão do Bahia foi uma coisa de maluco, né? O Canu não fez absolutamente nada. Ele levantou o braço para se proteger, ele abriu o braço para se proteger. O braço dele aberto encostou no braço do Gabigol, que parecia que tinha recebido um bofetão no rosto, né? Inclusive caiu com a mão no rosto, simulando uma cotovelada. Então é o seguinte, jogador, e não vou falar especificamente do Gabigol, são outros tantos que fazem a mesma coisa. Jogador que opta por simular, por enganar a arbitragem, por prejudicar, tentando cavar a expulsão do adversário, simulando o que não houve, claro, porque é uma simulação, prejudicando o companheiro de profissão, se ele optou por isso, ele não tem o direito de reclamar nunca mais de arbitragem. Se optou por simular, por prejudicar o adversário, por cavar uma expulsão, que pelo menos tenha vergonha na cara e nunca mais reclame de nenhum erro de arbitragem. Belo destaque do Fábio França. Amanhã eu fico de olho muito no futebol europeu, né? Como torcedora do Real Madrid, fico de olho por lá. Aliás, Barcelona campeão do Campeonato Espanhol deste ano, da última temporada agora, que terminou. Eu vou trazer um negócio interessante pra gente debater aqui. O Thierry Henry, jogador, super jogador da França, ele propôs 5 sugestões de mudanças para evoluir, nas palavras dele, o futebol. Amanhã eu trago aqui para vocês olharem, é bem interessante e quero ver o que vocês acham, tá bom? Combinado.